Estou muito feliz por retornar a essa casa. Eu preciso e sei que Deus, Ele preparou esta noite para mim estar aqui. Porque no Natal, aconteceu algo e eu citei muito a pastora. Eu estava lá na Baixada e aconteceu algo que não vou expressar, não vou comentar, porque não estou com autorização. Mas a pastora, a última vez que eu estive aqui, eu estava sentada ali com meu esposo e ela foi lá e falou: Deus manda te dizer, falou para ele, Deus manda te dizer que o que você quer fazer ou vai fazer, não faça. Você lembra? Pois é. Pois ele fez o que não era para fazer. E a mão de Deus pesou. E eu falei para a mãe dele, falei para quem estava perto. Eu disse, tem uma pastora que antes de eu vir para aqui, o último culto que eu fui, falou que não era para ele fazer. E ele fez. Então agora está pagando o preço. Olha, estou falando isso porque as igrejas ultimamente não acreditam mais em nada, né? Acha que não existe mais profeta, não valoriza, né, os pastores, os missionários. E eu acredito e confio e guardo muito. Guardo muito. Um dia desse eu estava jogando na cara dele. Eu digo, Deus falou com você. Aleluias. Mas eu estou com uma responsabilidade muito grande, vocês sabem, né? Quem foi convidado para pregar foi meu esposo. Mas eu estou aqui porque ele não pôde vir. Então falou com o irmão aí, minha esposa vai. Ai, Jesus. Aí eu vi, meu filho, você que é o pregador, você é presbítero. O que é que eu sou? Sou uma adoradora, uma cooperadora. Né? Mas com isso Deus traz à tona para nossas vidas. Deus nos posiciona de uma tal forma que quando a gente aceita Jesus, a gente não está simplesmente aceitando Ele conosco. A gente está aceitando a obra dele. A gente está aceitando tudo aquilo que se Ele estivesse no mundo, em carne faria. Então, vamos fazer o ID do Senhor. Vamos ler lá em Esther. Eu não sabia, eu passei os dias aí. Eu vi, Senhor, o Senhor vai me dar a palavra. Eu sei que o Senhor vai me dar, porque o Senhor não deixa os seus filhos à toa. O Senhor não deixa os seus filhos sem uma palavra. Eu sei que na hora o Senhor vai me usar. E eu pensei em muitas palavras, em muitas histórias da Bíblia, mas hoje Deus me confirmou lá em Esther. Aleluia, Jesus. Esther fala, nesse livro de Esther, que é a própria, fala de uma mulher que foi fala de uma mulher que foi adotada pelo tio. E vou dizer para vocês mais, essa é a minha vida, ou foi a minha vida. Eu perdi minha mãe, ia fazer 8 anos. Eu fui criada pelo meu irmão mais velho, pela minha cunhada. Então, eu peregrinei, sofri muito, para hoje eu estar na casa do rei, na presença do rei, e feliz. E com a graça e a beleza que Deus me deu. Aleluia, Deus! Louvado seja o teu nome. Vamos dar uma lida. O livro de Esther, ele tem uma história muito longa, né? Aleluia, Jesus! Que estava marcadinho ali, depois de Jó. Aleluia, Jesus. É Esther 5. Mas a gente vamos ler somente alguns versículos.
Porque, como eu já estou embananada aqui, preciso ganhar tempo. Irmã, acha aqui para mim, por favor. Tem uma letrinha pequenininha por aí escondida. Aí, glória a Deus. Eu marquei com a caneta e eu mesmo esqueci. É o nervoso. Então, eu vou ler só algumas partes, porque essa história ela é um pouco extensa. Então, vamos ler aqui o 16. É o Esther 4:16, que fala assim, ó. Versículo 4, capítulo 16, que fala assim, ó. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comas, nem bebas, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos assim. E o 5 fala assim, ó. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther vestiu de suas vestes reais e se pôs no palácio, no pátio, em interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com centro de ouro. Aleluia. E os 3 falam assim, ó. Esther e o rei lhe disse. Então o rei lhe disse: que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Vou aqui para o 4. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do rei: qual é a tua petição? E te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino te darei. Até aqui, igreja. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Que assim, meu Deus, como o Senhor colocou no meu coração, como o Senhor me fez enxergar a história dessa mulher como se fosse a minha, papai. Assim, meu Deus, deste modo, papai, continue me usando nesta terra para a tua glória, papai. Que tudo venha ser feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Esther era uma mulher, como já havia falado, uma mulher que foi adotada pelo seu tio, por ter perdido seus pais. Então, houve a oportunidade de ser trocada a rainha, porque a rainha Vasti desobedeceu o marido e teve que ser trocado de rainha, e foi aquele processo, de limpeza das moças, de beleza das moças, e teve aquele processo lá todo. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu quero entrar no assunto de quando a Esther se viu, ela e o seu povo, à beira da morte, por causa de inveja. Amã ficou com raiva do tio, porque o tio levou ela até o palácio para fazer o concurso das moças, para que ela venha ser uma rainha também. Mas tudo, igreja, é propósito e estratégia de Deus. Aí essa mulher entrou no palácio, mas o tio, como é tio e pai, todos os dias aquele homem estava na porta
Amã era um capitão, um homem grande do exército, mão direita, esquerda do rei. Ele se achava no direito de todos se prostrarem para ele. E todos se prostravam para Amã. Só que o Mardoqueu, ele não se prostrou para Amã. Toda vez que o Amã se apresentava lá na porta, ele continuava na posição. Continuava na posição. Na posição de homem temente a Deus. Na posição de homem que quer ter encontro com Deus. Que tem a responsabilidade de carregar o caráter do Espírito Santo na sua vida. Aleluias. E Naamã, ele não se prostrou para aquele rei, para aquele sargento, para Amã. Por isso Amã criou uma raiva, um ódio contra ele tão grande, que ele ficava com aquela raiva no coração, porque, poxa, todos se prostram menos ele. Quem ele acha que é? E começou a investigar a vida dele e viu que ele era judeu. Aleluias. E começou aquele ódio, porque quando entra algo no nosso coração que não é da parte de Deus, com certeza o inimigo vai tentar empurrar mais coisas. Porque quando entra um cisco no nosso olho, a gente devemos limpar. Porque se deixar ali vai virar uma ferida. E aquela ferida vai ser tão grande que a gente vai começar a não enxergar mais o propósito de Deus. Não vai conseguir mais ouvir o que Deus quer com nossas vidas. E assim foi esse Amã. Por querer ser grandão, por querer ser, por inveja. Porque com certeza ele queria o lugar do rei de uma tal forma que ele tentou, planejou matar o rei. Só que ele usou os soldados lá. E Amã escutou que ele estava correndo risco, o rei. Então o Amã fez chegar até o rei, que o rei estava correndo risco de vida. E nisso, os dois foram mortos. Foram mortos, mas quem foi o mandante foi o Amã. O Amã que estava por trás de tudo, mas os pequenos é quem sofre mais. Então os pequenos mandados, coitados, morreram, enforcados. E o Amã continuou se achando. Mas não adianta. Os olhos do Senhor. Oh, Jesus. Eu saí de casa e falei para o meu esposo: não tem nada que a gente faça em cima dessa terra, debaixo do céu, que uma hora não venha a ser revelado, que uma hora não venha a ser descoberto. É incrível isso, né? Mas é desse jeito que Deus trabalha nas nossas vidas. Para quê? Ele não quer nos castigar com isso. Ele quer que nós nos limpe. Ele quer que nós enxergue que Ele está nos vendo, que Ele quer o melhor para as nossas vidas, que a gente venha se arrumar, se ajeitar com nossos erros, para que um dia, quando Ele vir, a gente possa ter encontro com Ele. Mas essa história que estavam combinando para matar o rei chegou até os ouvidos do rei. Foi para o livro das crônicas e caiu no esquecimento. Os dois foram mortos. O poderoso ficou. Beleza. Só que o Mardoqueu continuou sem se prostrar. Agora que eu não vou me prostrar mesmo, porque eu sei que o inimigo ainda está vivo. O inimigo está de pé. Então o Naamã, aleluia, Jesus, poderoso. O Naamã continuou prostrado ali na porta do rei, esperando, tomando conta daquela mulher, porque ele temia, ele tinha medo de algo acontecer com ela. E quando foi um dia, o rei ficou sabendo dos que tinham morrido e mandou chamar Naamã, e perguntou ao eunuco o que tinha acontecido, se tinham abençoado o Mardoqueu de alguma forma, e falaram não fizeram nada. Aleluia. Mas logo após a rainha Esther, ela entrou e falou, e ele entrou e convidou o rei
palácio, foi para o quintal. Quando chega lá, que dá de cara com o rei. E o rei olhou para aquela mulher e achou graça. O rei achou graça aquela mulher e esticou o cetro. E ela tocou. Porque naquele tempo era assim, quando o rei queria falar com alguém, ele esticava aquele cedro e a pessoa tocava e a pessoa ia até a ele. E assim ela foi e convidou ele para um banquete. Só que ela teve a estratégia. Ela foi uma mulher muito sábia. Ela disse: primeiro eu vou sondar a terra. Primeiro eu vou saber onde eu vou pisar. Eu vou fazer 2 banquetes. Eu vou fazer o banquete do vinho, o banquete do comes e bebe. Aleluia. Porque ela queria conhecer mais o Naamã de perto. Ela queria saber, ela queria o agir de Deus. E assim muitas vezes nós não fazemos. Nós queremos resolver as nossas coisas no dia que a gente quer, na hora que a gente quer. E aquela mulher, ela pediu oração para os judeus que estavam lá fora. E ela ficou lá, olha, na dispensação do Senhor. Quando foi no dia certo, ela se vestiu e foi lá. Quando o rei viu ela, achou graça. Aí eu fico imaginando uma mulher que não tinha mãe, não tinha parentela, era cuidada por um madoqueiro. Ela veio conhecer o que era uma roupa, veste de rainha, quando chegou no palácio. Uma mulher que foi educada, ensinada ali, né? Naquele período. E achou graça ao rei. E eu fico imaginando quantas crentes, né? Usa cada coisa. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem que a mulher, para piscar o olho, segurava os cílios. A mulher, para rir, fazia rir, para a boca não bater em cima um da outra e não borrar o batom. Eu fiz misericórdia. As igrejas estão perdendo a graça da presença do Espírito Santo. Estão perdendo a graça de sentir o sapateado, a vontade de voar, a vontade de gritar, a vontade de sair correndo no meio da igreja. Está perdendo por causa dos enfeites, por causa das luxúrias. Aleluia, Jesus. Mas aquela mulher, com a simplicidade dela, com a beleza que o rei tinha dado, né, aquelas coisas, mas ela tinha já a presença de Deus. Nesse livro não se fala de Deus. Esse livro é um livro que tem muitos enganos, tem muitas trocas. Os nomes de um não é os mesmos que se apresenta. Cada um tem 2 nomes. Então é o Deus. E eu fiquei assim, meu Deus, se é um livro que não tem falando sobre o Senhor, nem o nome é Deus, não tem. Mas o que Deus fala nesse livro? Que Ele não precisa se apresentar. Tá? Deus não precisa de grandes multidões para se achar presente nas nossas vidas. Deus não precisa a gente estar toda hora no sapateado para saber que Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. E assim Deus estava cuidando de Esther. E a Esther começou a achar graça aos olhos do rei. E quando foi um dia, ela convidou os 2 para ir para o banquete do vinho. E o Amã foi e voltou de lá todo maravilhado, porque tinha sido convidado pela rainha, porque estava do lado do rei. E passou na casa dele, assim está escrito no finalzinho do 7, no 6º 7, que ele saiu do banquete do vinho todo se achando, e passou na casa dele, e chamou os amigos, a mulher, e falou que mandou armar uma forca. Oh, aleluia! Depois chegou e os eunucos levaram ele de novo até o rei. E o rei mandou eles vestir o Naamã. Olha o que é que Deus faz. Pega os nossos inimigos e manda nos vestir. Manda colocar coroa de ouro. Manda colocar anel. E o Amã teve que obedecer o rei. E saiu com o Naamã andando pela rua, montado no cavalo, apresentando a Amã e dizendo: foi o rei que achou graça. Aleluia, gente de Deus. Oh,
Pai. Quantas vezes, né, nós saímos na rua e ninguém dá nada por nós. Mas Jesus está do lado. Você pode não dar nada, mas Ele é meu. Você pode não ter enfeite, mas Ele é meu. Aleluias. E aquele homem começou, né, ser vestido com roupas finas, com ouro, com prata. Quando chegou outro dia do banquete, e ele já deixou tudo pronto para enforcar o Mardoqueu, mandou os amigos dele a fazer a forca para Mardoqueu. No lugar dele enforcar o Mardoqueu, ele teve que foi desfilar com o Mardoqueu na rua, em cima do cavalo. Porque é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha em silêncio. Muitas vezes o inimigo está pensando que está por cima, ele está por baixo. Porque Deus age na hora certa. Porque Deus é aquele que não tem pressa no tempo dele, é na hora dele. E quando chegou o dia do banquete, ela começou a falar que o inimigo, que quem tinha tentado era ele. E no lugar do Mardoqueu for a mesma forca que ele armou com o Mardoqueu, quem foi ele. Olha só, igreja. Deus poderoso. O que o Espírito Santo, o que Deus faz nas nossas vidas? Deus. A gente não devemos se preocupar com nada. Com nada. Esse mês está fazendo 1 ano. 3 anos que eu me casei. 3 anos que eu me casei com aquela bênção. Final do mês, para a glória do Senhor Jesus. Né? E louvado seja o nome do Senhor, porque foi guerra, foi lutas. Foi luta, eu acho que já contei esse testemunho aqui, né? Que ele foi preso quando eu conheci ele. Em 3 meses que ele tinha saído, depois de 16 anos, eu conheci ele. Com 2 meses ele foi preso. E Deus encheu o meu coração para me cuidar dele. E ele foi preso e eu conhecia só 2 meses. Eu era obreira da igreja e ele estava conhecendo o ministério para ficar. E Deus encheu o meu coração para me ajudar a mãe dele a alimentar ele lá dentro. E eu comecei 1 ano e 1 mês. Não teve uma visita que não teve algo para levar para ele. Não teve, igreja. E Deus cuidou de todos os detalhes. Quando ele saiu no mês de janeiro. Em março a gente casou. Então, dia 31 de março, a gente fazemos 3 anos de casado. Para a glória do Senhor Jesus. E eu fico imaginando essa história da Esther. Porque era uma mulher também que, né, pobre, humilde. Ninguém dava nada. E ela cresceu, chegou até a presença do rei. Mas ao contrário dela, eu vivo na presença do Espírito Santo. Ao contrário dela, eu vivo na presença de Jesus. Ela era temente a Deus, não fala aqui, mas o tio era. Então, se o tio era, o tio que conduzia ela, eu fico imaginando, Mardoqueu deve ter falado alguma coisa de Deus para ela, né? E eu fico assim, Jesus. Olha, a palavra de Deus, todo dia ela se renova. É aquela de ontem, foi a de hoje, vai ser amanhã. E as histórias continuam sendo as mesmas, ó. Eu vivia num mundo também, ó. Se não fosse Jesus para me conduzir até a casa dele, eu não saberia onde estava neste momento. Porque ficamos em 9 mulheres e 5 homens quando a minha mãe morreu. E foi muita luta, foi muitos pratos, foi muitas coisas que aconteceram. Mas quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, igreja, não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa o tempo, porque o tempo é dele. E o tempo dele na minha vida chegou. Porque eu posso não pregar lindamente, eu posso não fazer o que muitos pregadores fazem, mas eu tenho muito e o que o muito não tem. Aleluia! O que é Cristo na minha vida é obediência.
O bastante para sobreviver eu já tenho, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. A Esther, ela era uma mulher que eu fico imaginando assim, que quando o rei perguntou para ela, o que tu queres? Ó, ela podia ter pedido tantas coisas, né? Já estava mesmo na mira do rei, né? Mas só que tinha um decreto, que se morresse o judeu, ela também ia ter que ir junto. Ó, e ela, para salvar o povo e a vida dela, preferiu o requerimento, né? A vida dela e a vida do povo dela. Então é uma história assim muito linda, muito maravilhosa. E eu quero que a igreja leia cada vez mais e medite nessa palavra. Para quando vir pregar melhor do que eu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.